As deusas em cada mulher. Capítulo 1. Deusas como imagens íntimas. Um frágil bebê do sexo feminino foi posto ao colo de minha amiga Anne. Um bebê azul com uma deficiência cardíaca congénita. Anne sentiu-se emocionalmente afetada ao pegar na pequenina e ao olhar para o rosto dela. Sentiu igualmente uma dor profunda no meio do peito, por baixo do externo. Entre ela e a bebê não tardou a estabelecer-se um vínculo. Depois desse momento, Anne passou a visitar a criança regularmente, mantendo contacto tanto quanto possível. A criança não sobreviveu à cirurgia de coração aberto. Apesar de ter vivido apenas uns meses, deixou uma profunda impressão em Anne. No primeiro encontro, tocou uma imagem íntima, embutida de emoção e profundamente enraizada na psique de Anne. Em 1966, Anthony Stevens, psiquiatra e escritor, estudou os vínculos de apego na primeira infância, no Matera Baby Center, perto de Atenas, na Grécia. O que viu acontecer entre enfermeiras e essas crianças órfãs assemelhava-se à experiência de Anne. Descobriu que se estabelecia um vínculo especial entre um bebê e uma determinada enfermeira, por intermédio de um encantamento e de uma atração mútuos, num processo parecido com o que se passa quando as pessoas se apaixonam. As observações de Stevens desmentem a teoria do amor interesseiro, segundo a qual os vínculos se formam gradualmente entre uma mãe e uma criança por meio dos cuidados prestados e da amamentação. Descobriu que pelo menos um terço das crianças se apegava a enfermeiras que poucos ou nenhuns cuidados lhe tinham prestado antes de um vínculo se formar. A seguir, invariavelmente, a enfermeira fazia muito mais pela criança, regra geral porque acabava por retribuir o apego, mas também porque a criança recusava frequentemente ser tratada por qualquer outra enfermeira, quando a sua estava por perto. Algumas mulheres que acabam de dar à luz sentem um apego imediato ao seu recém-nascido, um amor ferozmente protetor e uma ternura profunda pela criança emergem quando pegam no bebê precioso e indefeso que acabaram de parir. Afirmamos que o bebê evoca o arquétipo de mãe nessas mulheres. Contudo, para outras, o amor maternal leva meses a desenvolver-se, tornando-se visível quando o bebê tem 8 ou 9 meses. Quando ter um bebê não ativa a mãe na mulher, esta sabe usualmente que não está a sentir o que outras mães sentem ou que ela própria sentiu com outro filho. Quando o arquétipo, a mãe, não é ativado, a criança sente falta dessa conexão vital e anseia por que tal suceda. Embora, como acontecia com as enfermeiras no orfanato grego, o padrão arquétipo mãe-filho possa ser preenchido por outra mulher além da mãe biológica. E o ardente desejo dessa ligação em falta pode continuar na idade adulta. Uma mulher de 49 anos que participou comigo num grupo de mulheres chorava ao falar da morte da mãe, porque, estando a mãe morta, essa ligação tão desejada nunca viria a desenvolver-se. Do mesmo modo que a mãe é uma maneira de ser profundamente sentida que uma criança pode ativar numa mulher. Também qualquer criança está programada para procurar a mãe, tanto na mãe como na criança, e portanto em todos os seres humanos existe uma imagem de mãe associada ao comportamento e à emoção maternal.
Essa imagem íntima que atua na psique, uma imagem que determina inconscientemente comportamentos e respostas emocionais, é um arquétipo. A mãe é apenas um dos muitos arquétipos ou papéis latentes, internamente determinados, que pode ser ativado numa mulher. Quando reconhecemos melhor os diferentes arquétipos, podemos ver com mais clareza qual deles atua em nós e nas outras pessoas. Neste livro, irei apresentar arquétipos ativos nas psiques das mulheres e que personificam deusas gregas. Por exemplo, Deméter, a deusa maternal, é uma encarnação do arquétipo da mãe. Os outros são Perséfone, a filha, Hera, a esposa, Afrodite, a amante, Artemis, a irmã e competidora, Atena, a estratega, e Héstia, a guardiã do lar. É evidente que, enquanto nomes para arquétipos, as deusas só são úteis quando as imagens se adequam aos sentimentos das mulheres, porquanto os arquétipos não possuem realmente nomes. Carl Gustav Jung introduziu na psicologia o conceito de arquétipos. Via os arquétipos como padrões de comportamento institucional contidos no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a parte do inconsciente que não é individual, mas universal, com conteúdos e modos de comportamento que são mais ou menos os mesmos em toda a parte e em todos os indivíduos. Os mitos e os contos de fadas são expressões de arquétipos, tal como muitas imagens e temas nos sonhos. A presença de padrões arquétipos comuns em todas as pessoas explica as semelhanças entre as mitologias de muitas culturas diferentes, enquanto padrões pré-existentes influenciam o modo como nos comportamos e reagimos às outras pessoas. Deusas como arquétipos. A maioria de nós aprendeu qualquer coisa sobre deuses e deusas do Monte Olimpo nos tempos de escola e viu estátuas e quadros deles. Os romanos adoravam as mesmas divindades, designando-as pelos seus nomes latinos. Os deuses do Olimpo tinham atributos muito humanos. O seu comportamento, reações emocionais, aspecto e mitologia fornecem-nos padrões semelhantes ao comportamento e atitudes humanos. Também nos são familiares porque são arquétipos, isto é, representam modelos de ser e de se comportar que reconhecemos a partir do inconsciente coletivo que nos é comum. Entre eles, os mais famosos são os 12 deuses olímpicos, 6 do sexo masculino: Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Ares e Hefesto, e 6 do sexo feminino: Héstia, Deméter, Hera, Artemis, Atena e Afrodite. Um dos 12, Héstia, a deusa do lar, foi substituída por Dioniso, deus do vinho, alterando assim o equilíbrio entre homens e mulheres para 7 deuses e 5 deusas. Os arquétipos de deusas que descrevo neste livro são as 6 deusas olímpicas: Héstia, Deméter, Hera, Artemis, Atena e Afrodite, e ainda Perséfone, cuja mitologia é inseparável da de Deméter. Dividi essas 7 deusas em 3 categorias: as deusas virgens, as deusas vulneráveis e a deusa alquímica ou transformadora. As deusas virgens formavam uma categoria na Grécia Antiga. As outras 2 categorias são designações minhas.
modos de consciência, papéis preferidos e fatores de motivação são características distintas de cada grupo. As atitudes para com as outras pessoas, a necessidade de apego e a importância das relações também são distintamente diferentes em cada categoria. Para que uma mulher possa amar profundamente, trabalhar de uma forma significativa e ser sensual e criativa, as deusas que representam as três categorias precisam de se exprimir algures na vida dessa mulher. O primeiro grupo que encontrará nestas páginas é constituído pelas deusas virgens Artemis, Atena e Hestia. Artemis, a quem os romanos chamavam Diana, era a deusa da caça e da lua. O seu domínio era a natureza. Era uma arqueira infalível e a protetora das crias de todos os seres vivos. Atena, conhecida pelos romanos como Minerva, era a deusa da sabedoria e dos ofícios, patrona da cidade homónima, Atenas, e protetora de numerosos heróis. É normalmente retratada de armadura e era reconhecida como a melhor estratega na batalha. Hestia, a deusa do lar, a deusa romana Vesta, era a menos conhecida de todos os deuses do Olimpo. Estava presente nos lares e nos templos, sob a forma de fogo no centro do braseiro. As deusas virgens representam as qualidades de independência e autossuficiência nas mulheres. Ao contrário de outros deuses olímpicos, estas três não eram suscetíveis à paixão. As ligações emocionais não as afastavam do que consideravam importante. Não se tornavam vítimas nem sofriam. Como arquétipos exprimem a necessidade de autonomia nas mulheres e a capacidade que elas têm de focar a consciência no que é pessoalmente significativo. Artemis e Atena representam a clareza de objetivos e o pensamento lógico, que fazem delas arquétipos orientados para a realização. Este é o arquétipo que foca a atenção no seu íntimo, no centro espiritual da personalidade de uma mulher. Estas três deusas são arquétipos femininos que se esforçam ativamente por atingir os seus próprios objetivos. Ampliam a nossa noção de atributos femininos por forma a incluir a competência e a autossuficiência. Ao segundo grupo, Hera, Deméter e Perséfone, chama as deusas vulneráveis. Hera, conhecida entre os romanos por Juno, era a deusa do casamento, esposa de Zeus, o senhor dos deuses olímpicos. Deméter, a deusa romana Ceres, era a deusa dos cereais. No seu mito mais importante foi sublinhado o seu papel de mãe. Perséfone, Proserpina em latim, era filha de Deméter. Os gregos também lhe chamavam Core, a donzela. As três deusas vulneráveis representam os papéis tradicionais de esposa, mãe e filha. São arquétipos de deusas orientadas para a relação, cuja identidade e bem-estar dependem de uma relação significativa. Exprimem as necessidades de afiliação e de apego das mulheres. Estão em sintonia com as outras pessoas e são vulneráveis. Estas três deusas foram violadas, raptadas, dominadas e humilhadas por deuses. Qualquer delas sofreu à sua maneira o rompimento de uma relação ou a traição, revelando sintomas que se assemelhavam a doenças psicológicas. De igual modo, todas evoluíram e podem proporcionar às mulheres conhecimentos acerca da natureza e padrão das suas próprias reações à perda e do potencial de crescimento através do sofrimento
inerente a cada um destes três arquétipos de deusas. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, mais conhecida pelo seu nome romano Vênus, figura numa terceira categoria muito sua, a de deusa alquímica. Entre as deusas era a mais bela e irresistível. Teve muitas paixões e muitos filhos das suas numerosas ligações. Gerava amor e beleza, atração erótica, sensualidade, sexualidade e novas vidas. Estabelecia relações com quem se escolhia e nunca se tornou vítima. Por conseguinte, manteve a sua autonomia como uma deusa virgem, mas estabelecia relações como uma deusa vulnerável. A sua consciência era simultaneamente focada e receptiva, permitindo o intercâmbio bidirecional por meio do qual tanto ela como a outra pessoa eram atingidas. O arquétipo de Afrodite impele as mulheres a procurarem a intensidade nas relações, em detrimento da permanência, a valorizarem o processo criativo e a serem abertas à mudança. Árvore genealógica. Para apreciar melhor o que são as deusas e que relações mantêm com outras divindades, comecemos por as enquadrar no contexto mitológico. O Hesíodo, cerca de 700 a.C., que devemos a primeira tentativa de organização das numerosas tradições respeitantes aos deuses. A sua obra mais importante, a Teogonia, é um relato da origem e da descendência dos deuses. No princípio, segundo Hesíodo, havia o caos, o ponto de partida. Do caos nasceu Geia, terra, o Tártaro sombrio, as profundezas dos infernos, e Eros, o amor. Geia, a terra do sexo feminino, deu à luz um filho, Urano, também conhecido por Céu. A seguir, acasalou com Urano para gerar, entre outros, os 12 titãs, potências antigas primevas e da natureza que eram adoradas na Grécia dos tempos remotos. Na genealogia divina de Hesíodo, os titãs foram a primeira dinastia reinante, pais e avós dos deuses do Olimpo. Urano, o primeiro patriarca ou figura paterna na mitologia grega, foi alimentando ressentimentos em relação aos filhos que ia tendo de Geia e passou a enterrá-los no corpo dela logo que nasciam, causando grande dor e angústia à mãe. Esta pediu ajuda aos filhos titãs. Todos tiveram medo de intervir, exceto o mais novo, Cronos, o Saturno dos romanos, que respondeu ao seu apelo e, armado com a foice que a mãe lhe dera e de acordo com um plano por ela concebido, armou uma cilada ao pai. Quando Urano chegou para acasalar com Geia, deitando-se sobre ela, Cronos pegou na foice e cortou os órgãos genitais do pai, lançando-os ao mar, tornando-se assim o mais poderoso dos deuses. Ele e os titãs governaram o universo e criaram novas divindades. Muitas representavam elementos presentes na natureza, como os rios, os ventos e o arco-íris. Outros eram monstros personificando o mal e os perigos. Cronos acasalou com Reia, uma titã sua irmã. Da sua união nasceu a primeira geração de deuses do Olimpo: Héstia, Deméter, Hera, Hades,
Poseidon e Zeus. Mais uma vez, o progenitor patriarcal, neste caso Cronos, tentou eliminar os filhos, advertido de que estava destinado a ser vencido por um filho e decidido a não deixar que tal acontecesse, engolia qualquer filho acabado de nascer sem sequer verificar se era rapaz ou rapariga. Ao todo engoliu 3 filhas e 2 filhos. Dominava pela dor perante o destino dos filhos e, novamente grávida, Reia pediu a Geia e a Urano que a ajudassem a salvar esse último e a castigar Cronos por ter castrado Urano e engolido os 5 filhos. Os pais disseram-lhe que fosse para Creta quando chegasse a hora do parto e que enganasse Cronos, embrulhando uma pedra em panos. Na sua precipitação, Cronos engoliu a pedra, pensando que se tratava de uma criança. Este último filho foi poupado. Era Zeus, que na verdade veio a vencer o pai e a reinar sobre mortais e deuses. Criado em segredo, fez o pai regurgitar os irmãos por meio de astúcia, com a ajuda deles. Zeus lançou-se numa luta demorada pela supremacia que acabou com a derrota de Cronos e dos titãs, lançados para as masmorras do Tártaro. Depois da sua vitória, os 3 deuses irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, dividiram o universo entre si, jogando aos dados. Zeus ganhou o céu, Poseidon o mar e Hades o mundo subterrâneo ou os infernos. Embora a terra e o Monte Olimpo devessem ser território comum, Zeus acabou por alargar o seu domínio a essas áreas. As 3 irmãs Héstia, Deméter e Hera não tinham direitos de propriedade de acordo com a natureza patriarcal da religião grega. Com as suas ligações sexuais, Zeus foi pai da nova geração de divindades. Artemis e Apolo, deus do sol, eram filhos de Leto. Atena era filha de Metis. Perséfone era filha de Deméter. Hermes, o deus mensageiro, era filho de Maia, ao passo que Ares, deus da guerra, e Hefesto, deus da forja, eram filhos de Hera, a consorte real de Zeus. Existem 2 lendas acerca da origem de Afrodite. Numa, ela é filha de Zeus e de Dione. Na outra, procedeu Zeus de uma relação que Zeus teve com uma mortal, Cébele. Nasceu Dioniso. No fim do livro é fornecida uma lista de personagens composta por esboços bibliográficos dos deuses e das deusas por ordem alfabética, para ajudar a lembrar quem é quem na mitologia grega. História e mitologia. A mitologia que engendrou estes deuses e deusas gregos emergiu de acontecimentos históricos. É uma mitologia patriarcal que exalta Zeus e os heróis, que reflete o encontro entre, por um lado, povos com religiões baseadas na mãe e, por outro, invasores com deuses guerreiros e teologias baseadas no pai e a subjugação dos primeiros pelos segundos. Maria Gimbutas, professora de Arqueologia Europeia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, escreve A Velha Europa, a primeira civilização da Europa, remontando a pelo menos 5.000 anos, porventura até 25.000 anos. Antes da ascensão das religiões masculinas, a Velha Europa era uma cultura centrada na mãe,
sedentária, pacífica, amante da arte, ligada à terra e ao mar e que adorava a grande deusa. As provas recolhidas em necrópolis mostram que a velha Europa era uma sociedade não estratificada, igualitária, que foi destruída por uma infiltração de povos indo-europeus, seminómadas e cavaleiros provenientes do norte e do leste. Esses invasores centravam-se no pai. Eram nómadas, amantes da guerra, ideologicamente orientados para o céu e indiferentes à arte. Os invasores consideravam-se um povo superior devido à sua capacidade de conquistar os primeiros colonizadores culturalmente mais desenvolvidos que adoravam a grande deusa. Conhecida sobre várias designações, Astarte, Ishtar, Inanna, Nut, Isis, Astoret, Auset, Hathor, Nina, Namu e Ningal, entre outras, a grande deusa era adorada como uma força vital feminina profundamente ligada à natureza e à fertilidade, responsável tanto pela criação como pela destruição da vida. A serpente, a pomba, a árvore e a lua eram os seus símbolos sagrados. Segundo o historiador e a mitologia Robert Graves, antes do advento das religiões patriarcais, a grande deusa era considerada imortal, imutável e omnipotente. Tinha amantes não para dar aos filhos um pai, mas por prazer. A paternidade ainda não tinha sido introduzida no pensamento religioso e não existiam deuses do sexo masculino. Sucessivas vagas de invasões de indo-europeus deram início ao destronamento da grande deusa. As datas de começo destas vagas situam-se entre 4500 a 2400 a.C. As deusas não foram completamente suprimidas, mas foram incorporadas na religião dos invasores. Os invasores impuseram a sua cultura patriarcal e a sua religião guerreira aos povos conquistados. A grande deusa tornou-se a consorte subserviente dos deuses dos invasores e dos atributos de poder, originalmente na posse de uma divindade feminina, foram expropriados e concedidos a uma divindade masculina. A violação surgiu nos mitos pela primeira vez e apareceram mitos em que heróis do sexo masculino matavam serpentes, símbolos da grande mãe. E como a mitologia grega reflete os atributos, símbolos e poder outrora investidos numa grande deusa, foram divididos por muitas. A mitologia de Jane Harrison refere que a deusa Grande Mãe se fragmentou em várias deusas menores, tendo recebido cada uma atributos que lhe tinham pertencido. A Hera foi concedido o ritual do matrimónio sagrado, a Deméter os mistérios, a Atena as serpentes, a Afrodite as pombas e a Ártemis a função de senhora dos seres selvagens, a natureza. Segundo Merlin Stone, autor de When God Was a Woman, a destronização da grande deusa começou com os invasores indo-europeus e foi levada até ao fim pelas religiões hebraica, cristã e muçulmana, surgidas mais tarde. A divindade masculina assumiu lugar proeminente. As deusas femininas passaram para segundo plano,
seguidas pelas mulheres na sociedade. Stone refere: podemos interrogar-nos em que grau não terá a supressão dos ritos das mulheres sido, na verdade, a supressão dos direitos das mulheres.